Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo de análise do cinema. Eu tenho que mudar o meu bordão porque eu estou repetindo várias vezes, acho que já chegou na marca, né? Já chegou no limite. Enfim, antes de começar, deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, vamos direto ao tópico de hoje de análise do cinema, ainda sobre o gênero romance. E é hoje que eu pensei assim, acordei e pensei, cara, será que eu posso ser cancelado? De verdade, eu acordei e pensei, será que eu posso? Não, porque eu vou propagar a minha opinião aqui. E pode ser uma opinião polêmica para uns, quanto não pode ser, como pode ser uma concordância, ou pode ser até mesmo uma discordância, só que com respeito, enfim. Mas eu vou listar aqui os motivos de eu achar que alguns dos romances são funcionais e outros nem tanto. Com base no que? Na minha opinião, analisando de forma cinematográfica, né? Com base em todo o meu encargo de vida, bem jovem por sinal, enfim. Para mim, o que faz o romance, o gênero romance, ser de fato funcional, a primeira coisa, além de se ter um bom roteiro, enfim, eu vou citar elementos, não sei qual você se enquadraria em primeiro aspecto essencial, mas na minha opinião é o casting, é o elenco. Você tem que ter um elenco muito bom. Eu acho que é o essencial do gênero romance, não que não seja para os outros filmes, mas aqui ele importa muito. Porque pro gênero romance você tem que ter a química do casal ali. Se não tiver a química, não importa se o roteiro seja mil maravilhas, não importa toda a qualidade cinematográfica imposta em fotografia e ambientação, você não vai ter, repito, você não vai ter, de fato, um filme de romance bom. Há exemplo, na minha opinião, de casting perfeito. E daí, vocês podem dizer o que for. Adaptação de livro, não sei o que. Mas pra mim, é os protagonistas da Culpa das Estrelas. Pra mim, A Culpa das Estrelas é um dos melhores filmes de romance do gênero. Porque além de ser um romance, é meio que uma comédia junto. Então, como é que eu posso dizer? Coincide muito bem. Que é a Shailene Woodley e o Ansel Elgort, que, na minha opinião, seria um excelente asa noturna, o Ansel Elgort. Mas muitos não estão preparados para esse assunto ainda. James Gunn contrata esse cara para ser o asa noturna. Enfim, encerrando aqui. Vamos voltar ao que importa, o romance, né? E que eu acho que eles têm uma química tão boa, mas tão boa, por causa da atuação deles no filme, e obviamente por toda a escrita do roteiro, por ter uma base, um material original, que eu digo de verdade, ele é um dos filmes de romance mais funcionais que tem, juntamente no outro filme, Como Eu Era Antes de Você, que é outra questão de elenco, de roteiro, de base em um material original, que é o Sam Clayton e a Emilia Clarke, que fazem um excelente papel de atuação, um excelente papel de casting em situações mais diversas. E eu digo isso, meus queridos, não por toda a questão de que eu já vi muita coisa ruim, que eu realmente já vi muita coisa ruim em filmes de romance, como propriamente em questão de sintonia, em questão dos atores terem um trabalho em conjunto para gerar uma química. Há outro filme também, que é a trilogia do Antes do Amanhecer, exatamente esse filme, que é também composto por elenco. Ethan Hawke e a Julie Delpy combinam muito bem nesse filme, em toda a questão. Em toda a trilogia, na verdade, eles combinam. Então você tem um trabalho de protagonista que é essencial ter. Que é essencial para o gênero romance como um todo. Além de, claro, questão de fotografia, que eu considero como segundo ponto importante. Mas, meu Deus, Murilo, e o roteiro? Cara, você pode ter um roteiro relativamente ruim.
Aí que tá a lógica. Porque se tu tiver um roteiro relativamente ruim, o que vai recompensar? Vai recompensar a atuação, a química dos protagonistas e a ambientação, a fotografia, todo o clima que está sendo gerado. Claro, com um roteiro bom, isso fica 1000 vezes melhor, fica na 10ª potência. Mas o que eu estou dizendo aqui é que se isentar a questão do roteiro, o que vai ter que carregar o filme é o elenco e é a fotografia. Muitas vezes, inclusive, a trilha sonora ajuda. Haja vista o exemplo de Todos Menos Você, é isso? É, Todos Menos Você. Todos Menos Você não tem o melhor roteiro do mundo. É aí que tá, não tem o melhor roteiro do mundo. Não é a coisa mais extraordinária e revolucionária que você vai ver sobre romance. Mas o que ele carrega? Ele carrega elenco e ele carrega fotografia. Ele carrega o elenco da Sydney Sweet e do Glenn Powell. Esses dois já transmitem a química de casal muito bem nos trailers. E no filme não é diferente. Então você tem aqui uma questão de, que eu considero como defeito de Todos Menos Você, a questão de roteiro, de estrutura, de coincidências, de maluquices que o roteiro faz e ritmo propriamente, mas você tem um carisma, você tem uma essência, você tem um trabalho, você tem um cuidado fotográfico também. Então, o que faz para mim o romance ser funcional é justamente o romance funcionar, em outras palavras. Ah, mas Murilo, você vê filmes de romance onde protagonistas não funcionam? Propriamente sim, eu vejo isso. Se tu. Aí vem um defeito de particulares que nem é propriamente tanto do gênero do romance, mas sim do romance em filmes de ação, propriamente. Aqui um detalhe. Por exemplo, o Tom Cruise. Quantas vezes o Tom Cruise em Missão Impossível não trocou de mulher? Não trocou o par feminino dele? A questão do casal? Quantas vezes já não trocou? E essa troca de personagem, assim, para forçar um par romântico, eu não digo só na questão do Tom Cruise em Missão Impossível, eu digo em outros, tá? Por exemplo, no Contador 2 também teve isso, querendo ou não, implicitamente, e eu achei de uma maluquice essa questão de forçar par romântico em tudo quanto é filme de ação. É chato. E digo assim, é o que estraga para mim a grande maioria desses filmes, porque você não tem importância com o que está produzindo. Ah, vamos colocar aqui o par da vez com Tom Cruise, a Sydney Sweeney, por exemplo. Ah, vamos colocar aqui, por exemplo, a Charlize Theron, sabe? Eles vão só com o nome. E às vezes o nome não combina, não tem química no filme, na obra. Não tem. Os personagens, os atores em si também não trabalham para sustentar isso. Há também questão de filmes de herói, que é um subgênero da ação, que a questão do, por exemplo, a Natasha e o Hulk, né? A Viúva Negra e o Hulk, é o romance mais ridículo que já existiu em filmes de super-heróis. Não tem química, não existe química. Ao contrário, a Viúva Negra, a Natasha, com o Capitão América tem uma química gigantesca. Então, assim, defeitos que existem bastante, e eu acho que essa questão em si de estruturar, né, de fazer um romance funcional, primeira coisa, ao meu ver, o meu primeiro critério é ter o elenco, principalmente os protagonistas, com uma química muito boa. E isso tem que ser bem trabalhado. E se não tiver uma química muito boa, você tem que construir. E isso se deve também pelo roteiro. Porque quando não se tem um, você tem outro. E quando se tem os dois, você tem de fato uma obra de arte do romance. E é isso que tem que funcionar. Há exemplo também de peças teatrais como Romeu e Julieta, que foi o precursor, né, disso, tal qual o elenco importava muito nessa época, e importa até agora, né, querendo ou não, o elenco. E eu acho que para filmes de romance serem mais visíveis, perceptíveis e serem funcionais, na minha opinião, como eu disse, como eu iniciei esse vídeo,
na minha sincera opinião, tem que ter química entre os protagonistas desde do planejamento, né, da construção dos atores. E eu digo isso principalmente pela tática, aqui eu vou falar um parênteses, que é pelos trailers, obviamente, eu não sei como vai estar no filme. Mas o James Gunn, por exemplo, escolheu o Superman David Cowderswitch e a atriz que faz a Lois Lane, que eu me esqueci o nome agora, do novo filme do Superman de 2025, ele escolheu esses atores não propriamente pela figura deles como personagens, mas pela química com eles em tela. Então, assim, você possivelmente, se tiver um roteiro muito bom, que eu não duvido nada do James Gunn, eu acho que vai ter um roteiro excelente pro filme do Superman, você vai ter, querendo ou não, um filme de super-heróis com um enfoque no romance ali na parte do herói e da sua amada, muito bom, muito positivo. O casal, o Clark Kent, o Superman e a Lois Lane nesse filme, eu creio que podem sim ser as melhores versões que a gente vai ver no cinema. Enfim, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, expondo, né, minha opinião sincera, que pode gerar muitas polêmicas por aí, né, sobre como eu acho que os filmes de romance devem ser de uma forma funcional. Enfim, deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. E, né, não se esquece que eu vejo vocês até o próximo vídeo.